Olá, boa tarde a todos, todas e todes, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui em mais um HTPC formativo aqui com a EJA e hoje contando com a presença da professora Alfredina Neri, que está aqui conosco, vai dialogar com a gente sobre o programa Leiturando, né? O programa Leiturando que está circulando aí pela rede de Diadema, está chegando aí na EJA, né? Com a aquisição do acervo de livros que vocês já receberam nas escolas. A professora Alfredina, junto com a equipe dela, vai cuidar de um processo formativo de todos os segmentos e vem hoje aqui conversar com a gente hoje para dar essa contribuição para a EJA. Boa tarde, professora, tudo bem? Boa tarde, agradeço muito o convite, Fábio. Boa tarde às professoras, professores e toda a equipe gestora, os CPs, as CPs que estejam nas escolas nessa HTPC. Nós esperamos, não é, que seja produtiva, que vocês possam aproveitar, né? E, enfim, acho que a gente tem aí um trabalho para que a gente está iniciando, né? Nós esperamos que a gente possa continuar o ano que vem, porque começamos nesse semestre, é pouco tempo. Com Muito certeza, obrigada, então, pelo professora. convite, Fábio. Imagina, a gente que fica honrado aqui com a sua presença, sabemos da sua história aqui na rede, principalmente com a EJA, né? Eu não tive o prazer de ter tido suas formações, que eu ingressei depois de 2009 aí, né? Mas todas as escolas com EJA, com o pessoal que eu trabalhei, sempre falavam com muito carinho do seu trabalho aí, principalmente com as sequências didáticas, né? Então, quando o pessoal falou, o Fredina está voltando, né? Então as pessoas recebem a senhora com muita alegria. E é um prazer aprender, né? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre o projeto Leiturando, né, professora? Vamos explicar um pouquinho como é que ele vai, qual é o objetivo dele, como é que ele vai funcionar aqui com a EJA, né? Então eu vou soltar o primeiro slide e a senhora fica à vontade aí para poder fazer suas considerações. Tá, obrigada, Fábio. Antes, eu quero só dizer que o prazer foi todo meu de trabalhar em Diadema, e eu tenho um carinho enorme pela EJA, né? Porque eu trabalhei bastante com o pessoal de EJA, quando era o tempo que a gente chamava de EJão, né? Muito gostoso, aprendi muito também com todos vocês, viu? Eu que agradeço. Diadema é um município que eu tenho no coração. Obrigada. Pois é, Maravilha. então, Fábio, vou falar aqui rapidamente para que, enfim, o pessoal das escolas tenham mais clareza a respeito do nosso programa Leiturando, que ele já está acontecendo, né? A Ana Maria Firmino, a Sandra Regina Silva e a Luzia Paganini, que são aí as minhas parceiras, nós somos um quarteto, né? Não é um quarteto em si, mas é um quarteto, nós estamos fazendo formações em todos os segmentos. Então, nós estamos fazendo formação com ACPs, exclusivamente, de todos os segmentos, portanto, já estou trabalhando com ACPs também da EJA, né? E as meninas, eu chamo de meninas, porque são todas meninas para mim, né? Elas estão indo às HTPCs das escolas, né? Então, o nosso trabalho é um trabalho conjunto, e o que eu vou trazer aqui são só duas lâminas para apresentar o trabalho do programa Leiturando, para que vocês compreendam as relações que a gente vai fazendo nos segmentos, tá bom? Então, primeiro eu quero mostrar os eixos do programa, né? Então, quando a gente pensa em leitura, há um trabalho sempre envolvendo os sujeitos, né, como leitores. Então, esse é um eixo importante, porque nós entendemos que somos sujeitos, né, históricos, e a formação desses leitores não se dá somente na escola, mas, sem dúvida nenhuma, a escola é um espaço fundamental, né, para essa formação de leitores.
mesmo que a leitura, a gente acredita, ela seja um processo inacabado. Nunca nós acabamos de nos formar como leitores, porque a cada leitura a gente se renova, se revê, aprende, né? Então, isso que é bonito. O processo de formação do leitor é um processo vivo, né? Que está sempre em movimento, está sempre acontecendo. Esse é um eixo do programa. Por isso, a gente não está pensando que o programa está começando do zero, porque nenhum de nós, né, os sujeitos, sejamos formadores, sejamos a gestão escolar, sejamos professoras e professores, pessoal técnico, né? Todos são leitores. Né? Então, acho que nós precisamos fazer ter essa compreensão desse eixo, né? Porque, aí pensando no segundo eixo, a escola é uma comunidade de leitores que se encontram todos os dias, né? Em várias atividades que envolvem a leitura. Então, e pensando então a leitura no seu sentido amplo, né? Nós aqui quando falamos desses eixos, não estamos falando apenas da leitura do texto escrito, mas de uma visão de leitura mais ampla. Por isso que a gente está entendendo que esses sujeitos envolvidos não sejam só os docentes mais diretamente ligados, né, ao trabalho com as crianças, mas todos que estão na escola são educadores e podem constituir e devem constituir uma comunidade de leitores. Um terceiro eixo são as práticas de leitura, né? Então, nós estamos defendendo já há muitos anos, né, todas as pessoas ligadas à questão da leitura, que é necessário uma diversidade de temas, de suportes, de gêneros textuais, de abordagens, né? Porque é essa amplitude que forma o leitor. Mas, no caso do nosso programa, a gente está enfatizando bastante a literatura, porque percebemos que sempre, né, na contradição, na complexidade da vida e tal, e da escola, muitas vezes como nós ampliamos as referências dos textos presentes na escola, muitas vezes o texto literário foi ficando meio nublado, digamos assim, ou num plano em que ele não deveria figurar. Né? Nós achamos que a literatura é formadora, ela tem uma função humanizadora, a literatura é um direito do ser humano, né? De todos os seres humanos, sejam pessoas que estejam na escola ou de qualquer outro lugar, porque nós entendemos que a literatura, então, traz uma possibilidade, né, de compreender a vida de forma muito mais sensível, né, que diz muito mais sobre a vida, né, cotidiana, inclusive, de cada um. Né? Outro eixo são os espaços de leitura. Né? Nós também sabemos que há vários espaços de leitura e as escolas vivem isso. Né? É possível fazer leitura na biblioteca, na sala de aula, um cantinho de leitura num determinado lugar da escola, ou mesmo dentro da sala de aula, no pátio, no parque, embaixo das árvores, nos espaços públicos, nos centros culturais. Quer dizer, nós estamos entendendo que os espaços de leitura também precisam ser compreendidos de forma mais ampla. Né? Então, quando se faz uma proposta de leitura em espaços que não seja a consagração apenas da biblioteca, amplia bastante as referências das crianças, né? Dos estudantes, dos jovens. Então, é importante também discutir sobre isso. Né? Isso também não invalida que se tenha, né, um espaço específico na escola. E o eixo que a gente vai se referir agora a respeito de acervo e equipamentos, ele também tem a sua importância. Né? Vocês acabaram de receber um acervo riquíssimo,
eu vou falar disso em seguida, né? E então o outro eixo é o acervo e os equipamentos, que são não só livros, né? Mas periódicos, revistas, vídeos, né? Computador, e principalmente hoje em dia é preciso também que o trabalho de leitura contemple, né, as linguagens multimodais que estão aí, né, presentes pela internet e que as crianças e jovens já têm bastante acesso. Então, nós selecionamos, dentre outros eixos, esses 5 eixos para o Leiturando deste ano, né, para que a gente possa ir conhecendo mais o que vocês já estão fazendo e o que mais que nós podemos fazer juntos. Essa é a ideia, né? E, para isso, nós escolhemos alguns temas que nós estamos chamando de temas inspiradores das práticas de leitura. E vocês se reconhecem, né? Nós já estamos fazendo algumas formações e a gente percebe que tanto os CPs como os professores e as professoras estão já fazendo algum trabalho que, de alguma forma, estão inspirados por esses temas que nós também selecionamos, né? Que são a leitura do mundo, né? Pensando Paulo Freire, né? Como nosso grande inspirador. Então, a leitura do mundo, que, como diz o Paulo Freire, ela precede a leitura da palavra, mas não prescinde dela, né? Então, nessa perspectiva, nós acreditamos que leitores formam leitores. Por isso, a nossa insistência para que nós nos constituamos, né, como leitores inacabados, mas que colocam a serviço da formação do leitor, né, do estudante, a sua própria formação de leitor, né, a sua própria condição de leitor. Então, esse é um tema que nos é muito caro e vocês vão perceber isso ao longo da nossa fala de hoje, eu espero, e também nas formações que nós estamos fazendo, né, na rede. Um outro tema que também é muito importante é a questão da leitura como currículo, né? Porque muitas vezes a leitura ficou muito afeita a eventos, né? É evidente que também ela tem esse caráter, mas nós acreditamos que a gente precisa, com bastante energia, acreditarmos e agirmos, né, nos nossos planos de trabalho, etc., entendendo a leitura como eixo de ensino-aprendizagem. Né? Assim como a produção do aluno é um eixo, assim como a oralidade é um eixo, assim como a análise linguística é outro eixo. Então, a leitura é um dos eixos do ensino e aprendizagem, e não apenas na área de língua, mas em todas as áreas. Né? Nós, há muito tempo atrás, fizemos alguns documentos, inclusive em Diadema, em que a gente levantou essa questão de que todo professor é professor de linguagem, né? Seja professor de ciências, no caso dos professores especialistas, né? Professor de matemática, professora de arte, professor de geografia, de história, são todos professores de linguagem, porque todos trabalhamos com leitura. Né? Então, ela é um eixo do ensino. Portanto, essa visão, né, ela potencializa o trabalho de leitura, que não fica afeita só a uma parte do currículo, né, mas ela, enfim, abrange todo o currículo. Né? Outro tema é o papel da literatura, que eu já falei, né, está escrito errado aí, no sentido, sem o sem, acho que eu pus demais, no sentido bem ampliado também, né, o papel da literatura, que eu acho que já falei, como tendo essa função humanizadora, né, e de direito. Um outro tema que também nós queremos tratar, estamos começando a tratar, é a questão dos multiletramentos, principalmente no mundo, né, das novas tecnologias, do mundo digital e essas linguagens multimodais. Então, tudo isso são temas que nos conduzem, nos inspiram. Né? E, por fim, as dimensões da leitura, com ênfase nas estratégias cognitivas do leitor. Eu vou enfatizar bastante isso hoje. Né? Nós vamos ler juntos
um texto literário onde eu vou trabalhar bastante essas estratégias de leitura do leitor, né, que tem muito a ver com a possibilidade de um trabalho mais fecundo na escola. Então, esses são os temas que nos inspiram como o início de trabalho, né, do Leiturando, e a gente vai, então, desdobrando isso nos momentos de formação, Fábio. Né? Nós temos, Perfeito. então, vários momentos, e tanto os eixos como os temas, eles nos vão dando alguma indicação do caminho. Né? Portanto, não tem assim, um conteúdo pronto, porque a gente está ainda conhecendo mais o que a rede está fazendo, ouvindo bastante e tal, e é com isso tudo que a gente vai. Toda semana a gente se planeja, a gente conversa, o quarteto, né? Para que a gente possa fazer essa troca com a escola. Né? Na Ninguém está verdade, né, começando do zero. professora, só para os professores entenderem, né, esse fluxo aí, como é que ele está sendo organizado, vocês 4 estão atendendo ao projeto na educação infantil, no fundamental e na EJA, né? Na Na creche. EJA, especificamente, nós temos feito um guarda-chuva no projeto, onde os professores já têm feito algumas ações. Tem o Ler e Escrever, que é o projeto em parceria com o Instituto Avisalá, que cada escola tem um professor participando da formação, onde tem contribuições de aspectos relacionados à leitura. Então, a gente fizemos lá a leitura pelo professor, que já foi uma oficina que a gente discutiu lá no encontro e foi replicado nos HTPCs. Depois falamos sobre as histórias de vidas e as rodas de conversa. Também a gente replicou. Esse trabalho, os professores desenvolvendo lá nas escolas, eles produziram narrativas. Essas narrativas com os estudantes, elas estão anexadas na produção de um livro, que esse livro vai ser lançado aí pelos nossos estudantes, né? Então, é um projeto que a gente tem dos estudantes autores fazer o lançamento do livro. No primeiro momento, a gente gostaria que esse lançamento ocorresse na FLID, né? Na semana aí do dia 13 e dia 14, mas aí tem uns aspectos relacionados à gráfica, impressão, então a gente acredita que no mês de novembro esses livros já vão estar disponíveis. E aí a gente quer realmente fazer um encontro literário onde os estudantes lancem, né, o livro, as narrativas que eles produziram. Esse é um braço. Outra etapa do projeto são a escolha do acervo, que cada escola aí recebeu todo aquele acervo totalmente voltado para a EJA, né? E desse acervo você tem aí de uma leitura com uma linguagem bem mais acessível, com uma narrativa muito mais, com acesso muito mais trabalhável no dia a dia do nosso estudante, até uma narrativa um pouco mais complexa, né? Narrativas, biografias mais extensas, né? Porque eu acredito que a perspectiva é essa, fazer com que o nosso estudante tenha contato com todo tipo de livro, todo tipo de texto, mesmo que ele não tenha autonomia plena, num primeiro momento, de uma leitura totalmente ampla, de um livro de 500 páginas, mas é importante que esse material circule, né? E dentro dele tem as informações presentes, o autor, o contexto da obra, né? Então, todas essas informações circulam, né? Tem algumas escolas que começaram, antes dos livros chegarem, a trabalhar com a Carolina Maria de Jesus, com o Diário de uma Favelada, né? Então, algumas escolas aí fizeram um trabalho muito interessante, né? Então, já repertoriaram esses estudantes com a biografia, com alguns trechos do conto, e agora o livro está disponível na escola. Então, é o convite para que o estudante passe a se apropriar desse livro, assim como os outros que estão chegando, né? Então, a ideia aí tem as possibilidades, né, das salas fazerem as suas caixas literárias, cada sala tem lá uma caixa com livros, os estudantes vão lendo, vão levando, troca, né? Tem professores que querem direcionar uma leitura, né, mais assertiva com esse trabalho, então tem várias possibilidades acontecendo. Então, esse também é um braço aí desse trabalho que vem. Quando a gente combinou de conversar, né, Fábio, você me enviou o acervo, eu depois um dia aí na secretaria eu também dei uma pesquisada no acervo, enfim, o acervo é muito bom,
né? Eu acho que houve uma escolha bastante apropriada, né, para o segmento e muito apropriada também para a formação, né, desses nossos alunos, né, esses estudantes que são, enfim, que tem toda a necessidade de conhecer mais, de ampliar suas referências, né, históricas, culturais, se conhecerem mais também, né? Quer dizer, então o acervo é bastante rico, né? E o que eu percebi no acervo, né, que eu analisei, é que ele tem esse princípio da diversidade de autores, de gêneros, né, de temas, né? E há também, parece até que a gente conversou antes, né? Mas não foi assim, né? Acho que porque a gente está no mesmo, vamos dizer assim, no mesmo diapasão, né? Querendo as mesmas coisas, com os mesmos objetivos, não por acaso, né? E eu percebo que também o número de títulos de literatura é muito grande, é bastante, né? Acho muito importante, né, que seja assim. Eu acho que isso vai dar para a gente fazer bastante reflexões a respeito desses, né, desses livros de literatura, e os temas também, temas sociais, temas atuais, né? Temos da questão da identidade brasileira, né, dos nossos povos originários, enfim, da literatura afrodescendente, né, da literatura negra, da literatura da periferia, né, muitos autores. Então, eu acho que Os tem clássicos muita também, coisa. né? Oi? Os clássicos também, Clássicos, né? Então a gente isso, tentou fazer um isso, conceito de leitura para todos, né? Então, isso. assim, não apenas o estudante, mas até o professor mesmo, poder revisitar esse acervo, reler, né? Ah, Ler para os estudantes, fazer sim. toda uma troca, né? Ele é bastante rico nesse sentido. Acho que o trabalho pode ser feito, como você estava dizendo, né? Há várias possibilidades da própria ficar um material na própria sala de aula, professores de diferentes, no caso da EJA 2, de professores de diferentes disciplinas, né? Ou componentes curriculares, e, enfim, fazer lá saraus, né? Com os poemas, quer dizer, tem bastante possibilidade de trabalho, né? E é aquilo que você disse, não necessariamente eles precisam ler todos os livros, até porque, primeiro, não seria possível, e segundo, a quantidade não é. Eu cada vez mais acredito que é a qualidade do que se lê e não a quantidade do que se lê. Uhum. Né? É a qualidade, é a abordagem do professor para ajudar esse aluno a ler e aprender a ler cada vez mais e tal. Né? Eu acho que é por aí. Né? E E professor, nesse sentido, Fábio, é que eu fiz a proposta de fazer uma micro sequência didática aqui, né, ousando, porque eu nunca fiz uma sequência didática virtual, né, que é um pouco diferente, mas eu queria fazer isso para poder pensar ai, que graça, o gato seu, que ah, lindo, por causa da adorável. internet aqui não tem jeito, né? As A crianças aqui casa estão. da gente vira, né, Né? também a possibilidade de participar. Mas então, o que eu estava dizendo é que eu quero fazer então uma proposta de uma leitura mais profunda do texto, não pela sua complexidade, até escolhi um texto que não tem essa complexidade, mas pela abordagem do professor mesmo. Eu quero apostar um pouco nisso, sabe? Então, eu estou querendo trabalhar com as estratégias de leitura. Em todo o Leiturando, nós estamos fazendo isso. Né? E o que são essas estratégias de leitura? Então, antes de ler o texto, vou falar rapidamente. As estratégias de leitura elas podem ser organizadas de maneira que a gente faz, porque as estratégias de leitura elas são cognitivas do leitor. E todo leitor faz, mas ele não sabe que faz. Por exemplo, quando você passa numa livraria e fica olhando o livro, você está usando uma estratégia cognitiva de leitura sem saber, que é fazendo uma seleção, escolhendo alguma coisa que a partir do que você conhece, então um autor que você conhece, ou é o título, né? Ou é a capa, alguma coisa que antecipa para você uma vontade de ler.
Né? É como escolher um filme também. Como é que a gente escolhe um filme? Ou alguém que indicou, ou porque a gente passou no cinema e viu, ou porque está aqui na internet. Quer dizer, a gente faz antecipações. Então, antecipar, né, prever, levantar hipóteses sobre o que vai ler, é uma estratégia de leitura. E o professor trabalha isso quando ele faz, por exemplo, um trabalho de sequência didática, porque ele vai focar nisso. Né? Então, primeiro, as estratégias de antecipação. Depois, as estratégias, quando você já está com o texto escolhido, selecionado para ser trabalhado, aquilo que a gente chama de estratégias de localização ou de inferência, né? Porque elas estão juntas, mas são diferentes, quer dizer, são estratégias cognitivas diferentes. Quer dizer, uma coisa é você localizar uma informação no texto, outra coisa é você inferir, né? Como é que você lê aquilo que está por trás, né, vamos dizer assim, da camada mais evidente, né, do texto. E, por fim, avaliar o texto, que é o que a gente faz. Gostou ou não gostou? Que não é simplesmente um gosto, mas como é que você argumenta, né, a respeito daquilo que você leu, como é que você discute com outros leitores as suas impressões sobre o lido, né? E como é que os conhecimentos dos leitores que estão lendo juntos, por exemplo, no caso da escola, né? Como é que um acrescenta para o outro a partir das suas impressões e dos seus conhecimentos. Lembra filme tal, essa história me lembra o filme tal, me lembra a novela, minha mãe, não sei o quê. Quer dizer, começa a extrapolar do texto depois que entendeu o texto, depois que, enfim, leu o texto. Né? Então, são essas estratégias que a gente está bancando bastante e propiciando que todo mundo pense a respeito no programa Leiturando, porque a gente tem percebido que isso é uma necessidade, sabe, Fábio? Com certeza, professora. Que faça uma leitura mais profunda, né? Não na Tanto quantidade, mas na qualidade, né? com certeza, né? E assim, até falando para os professores, né, que um desdobramento desse projeto formativo aqui com a leitura, com a EJA, né, como a senhora mesmo apresentou os eixos, né? Então, na verdade, nós não quisemos fechar nenhum eixo para a gente trabalhar, porque a gente precisa conhecer ouvir e conhecer o que vocês trazem aí da escola, né? Então, a nossa expectativa é que durante esse ano, esse final de ano, Sim. o acesso ao acervo, essa discussão que a gente tem feito, vocês vão indicar para a gente lá no final do ano quais são os aspectos e eixos que o próprio programa vai aprofundar para 2023, né, professora? Esse foi um combinado que a gente Uhum. É conseguiu organizar, isso, né? nós estamos entendendo que esse semestre é um semestre de, vamos assim, de semeadura, né? Da gente conhecer, né, o que está acontecendo, quais são, enfim, as dificuldades, as descobertas, né, as possibilidades. Então, é isso que a gente está querendo mesmo. Né? Legal. E, então, eu queria propor, porque o nosso tempo também é meio apertadinho, né, Fábio? Como Sim. sempre, eu queria propor, então, uma leitura com os professores que estão aí, as professoras, de um. Está muito clarinho, será que dá para ficar mais. Tá, pelo menos para mim, será que para você Não, ele tá bem visível, tá bem professora. visível? Tá. Porque eu acho que às Então, vezes a conexão deixa ele um pouco mais tá. assim, Pode lá ser que no seja a HD, porque minha. os professores É. estão com texto, né? Tá. Então, a gente fazendo a leitura, os Uhum. professores acompanham e lá amplia-se a tela, né? Eu acredito que dê para a gente fazer Tá. uma boa discussão, que é um livro do acervo, né? É isso, nós escolhemos um livro do acervo, né? Que é do Mia Couto, o menino que Sobre as escrevia referências. versos. E que eu escolhi também, porque você me falou, né, Fábio, que o pessoal já tinha, até o livro vai ser, enfim, publicado, isto é, tornado público, né, dos estudantes da EJA, e eu entendi que a questão do escrever é uma questão importante. Então, por isso Uhum. que eu trouxe esse conto, né? Porque também o conto é pequeno e daria para a gente, então, discutir nesse tempo que nós temos. Então, eu escolhi o menino que escrevia versos. E aí é do Mia Couto. Então,
trabalhar com antecipação com os alunos seria um pouco discutir o título, discutir o autor e até discutir essa epígrafe, porque o poema tem essa epígrafe, né? Então, será que os alunos conhecem Mia Couto? Não conhecem? Será que o livro, né? Eu estou com um livro aqui, né? O Fio das Que é o Miçangas, né? Fio das Miçangas. Então, ele está aqui. Será que tem alguma informação sobre o autor? E eu estou vendo aqui que tem na orelha do livro uma pequena biografia do Mia Couto. Então, são elementos importantes do texto, porque é o autor do texto, né? É o título tanto do livro onde foi tirado o conto, como o próprio conto, porque são elementos que a gente chama de elementos contextualizadores do texto. E tudo isso é leitura, né, Fábio? Certeza. E Então, também tem é uma coisa, preciso né, trabalhar. professora, que é Oi? muito interessante. Tem uma coisa também que é muito interessante, que eu, como professor de língua portuguesa, eu gosto de repertoriar. Então, muitas vezes, quando você vai apresentar um texto, um conto, é bacana instigar. Então, é Isso. legal o estudante saber, olha, vocês vão ler agora um conto do Mia Couto, né? Uhum. Miyakoto, ele é Quem um é, escritor né? moçambicano, né? Onde Uhum. fica Moçambique? Eu acho que Uhum. trazendo algumas perguntas para que faça que ele geral sobre o que fala as obras dele. Por que Uhum. ele é um escritor tão premiado? Eu acho que isso Uhum. repertoria aquela curiosidade. Então, muitas vezes na Certo. estratégia da leitura, isso, opa, deixa eu pegar esse cara para ver. E o legal desse livro é que os contos são bem curtinhos. Então dá para você Uhum. selecionar em várias aulas um ou É. outro e trabalhar uma Uhum. leitura super gostoso, né? Então acho que é uma Você possibilidade mesmo. sabe que e eu acho que daí, nesse momento de falar do autor e tal, é interessante ter algumas notícias. E no caso do Mia Couto, ele vem muito ao Brasil, ele adora o Brasil É. e ele já explicitou que ele é bastante influenciado, né, pela literatura brasileira, pela música brasileira. E em 2017 ele veio ao Brasil e foi até a Cooperifa, lá do Sérgio Vaz, né, que é um dos idealizadores da Cooperifa. Então, eu também escolhi esse O Menino que Escrevia Versos, porque eu me lembrei desse fato dele ter ido lá, né? E ele ficou encantado com o que ele viu na Cooperifa. Então, isso também é uma dica, né, que os alunos da EJA poderiam conhecer. Né? É toda terça-feira lá acho que é Capão Redondo, se não me engano, e aqui na Zona Sul, né? Eu moro em Santo Se eu não Amaro, me então engano, é aqui. É Santo Amaro Cooperifa, né? Em Santo Amaro, isso. Então, eu sei que eles se reúnem à noite às terças-feiras. Então, um dia podia trazer os alunos, porque é um sarau muito interessante. E vai sempre alunos, Uhum. professores e as pessoas da comunidade e de vários E nós lugares. temos E alguns professores aqui da rede que são bem ligados ao projeto Cooperifa. O Sérgio ótimo. Vaz, ano passado, participou de uma aula aberta aqui da EJA Ai, que conosco. maravilha, que maravilha. Então, e o Mia Couto foi lá e ficou encantadíssimo, né? Foi até por isso que eu escolhi esse texto. Bom, e aí, além do Mia Couto, do autor, né, que é um dos elementos contextualizadores, o título, né? O que será que é o menino que escrevia versos? É óbvio, né, que a gente vai entrar aí numa discussão, né, e perguntar para os alunos o que eles acham, né, se eles escrevem versos, se gostam de poemas, se não gostam, por que, que não, por que, que sim, né? Será que alguém tem algum poeminha escondido que tem vergonha de mostrar? Dá para conversar bastante coisa, né? Dá para pensar sobre esse tema, né, do conto que a gente vai ler. Né? E talvez essa epígrafe seja melhor a gente voltar nela no final, Uhum. porque, né, eu acho que ela tem umas dicas aqui que talvez o texto ajude a gente a pensar. Mas, em todo caso, ela diz assim: de que vale ter voz se quando não falo é que me entendem? De que vale acordar se o que vivo é menos do que os que sonhei?
Então, o Miyakoto, safadamente, né, ele vai pôr uma epígrafe do próprio menino, né, verso do menino que fazia verso. Ele está brincando um pouco com essa ideia de que o menino teria escrito isso, né, porque é um menino ficcional, evidentemente. Mas, enfim, é bem instigante essa epígrafe, a gente vai voltar nela depois de ler o texto, tá bom? Só para avisar, né, Fábio, que a gente combinou, para os professores saberem, eu fiz uma marcação no texto, gente, só para a gente. E aí eu estava pensando assim, de vocês observarem por que será que a gente fez algumas marcações, tá bom? Então a gente vai lendo e vai falando das marcações, que o ideal era que a gente lesse o texto todo e depois voltasse fazendo as marcações, mas eu acho que não dá tempo, né, Fábio? Eu acho que a gente já vai, enfim, lendo e fazendo as marcações, tá bom? Então vamos Perfeito. lá? Você vai projetar para a gente, Sim, né? já vou passando. O primeiro slide Tá já está bom. aqui. Então, o começo do conto, né? Então, e olha, vejam que começa já com travessão, alguém falando, né? Ele escreve versos, apontou o filho como se entregasse criminoso na esquadra. O médico levantou os olhos por cima das lentes, com o esforço de alpinista em topo de montanha. Há antecedentes na família? Desculpe, doutor. O médico destrocou-se em tintins. Dona Serafina respondeu que não. O pai da criança, mecânico de nascença e preguiçoso por destino, nunca espreitara uma página. Lia motores, interpretava chaparias. Vamos ficar um pouquinho aqui nesse primeiro, nessa primeira parte, né? O que a gente percebe aí? Que você já tem. Vejam que, entre parênteses, eu tentei colocar aí, entre parênteses, do que nós estamos tratando. O tema já começa logo de cara, né? Que é o quê? O tema, e, ao mesmo tempo, é a situação inicial do conto, da narrativa, né? A mãe levou o menino para o médico, né? E qual é a queixa que ela tem? Que ele escreve versos. Vejo que tem até uma exclamação, e ele escreve versos, quer dizer, uma coisa como se fosse ele está doente, né? Ou ele é um criminoso, como diz o próprio texto. Então, eu coloquei aí que o tema e a situação inicial da narrativa já começa nesse primeiro momento. E, ao mesmo tempo, em seguida, quando o médico, né, está falando com a mãe, se há antecedentes na família, será que então já tem gente na família que escreve versos? Tem esse criminoso na família? E aí a mãe diz que não, que o pai da criança é mecânico, né? Então, de nascença, ele é preguiçoso e que nunca olhou uma página, ele só lê motores e interpreta chaparias. Vejo que tem um vocabulário aí bem português de Portugal, né? Porque Miyakoto é moçambicano, português de Portugal muito forte lá. Então, vejam, aparece como elementos do conto. Então, vejam, a situação inicial da narrativa é um elemento do conto, e tem o protagonista, que é esse ele, né, que é o menino que escrevia versos, que está lá no título, já anunciado, e tem os seus antagonistas, né? Então, o primeiro antagonista forte que aparece, apesar de não ter ação dele, mas tem referência a ele, é o pai. O pai do menino não queria saber disso, né? Por quê? Porque ele só lia motores, só interpretava chaparias e achava que também o menino precisava, então, de intervenção médica. Vamos para outra página, Fábio? Fábio? Ah, isso. Tratava bem. Ela falando, né? Libateira, que ela está contando para o médico, que ela era tratada bem pelo marido,
que nunca o marido lhe batera, mas a doçura mais requintada que ele conseguira tinha sido em noite de núpcias. Então, ele então fala isso, né? Que ela tinha esse. Na noite de núpcias, ele diz assim para ela: Serafina, você hoje cheira a óleo castrol. Ela hoje até se comove com a comparação. Perfume de igual qualidade, qual outra mulher ousa sequer sonhar? Pobres que fossem esses dias para ela, tinham sido lua de mel. Para ele, não fora senão período de rodagem. Então, observem como esse narrador vai dando a esse pai sempre um vocabulário ligado à profissão dele, ao ser torneiro, ao ser mecânico de carro, né? O filho fora confeccionado nesses namoros de unha suja, restos de combustível manchando o lençol e oleosas confissões de amor. Então, vejam aí que nós estamos, então, com informações desse antagonista. Né? É óbvio que ele não pode aceitar um filho que escreve versos, porque, pela profissão dele, ele gostaria, talvez, que o filho tivesse o quê? Uma profissão que fosse semelhante, que tivesse sentido no mundo em que eles vivem, né? Mas escrever verso não tem sentido. Que futuro será esse? Né? Essas são as inferências que a gente vai fazendo. Pode mudar. Por favor, aí, Fábio. Tudo corria, eu preciso ler no meu texto, porque aqui no meu está muito ruim. Eu vou ler no meu texto, tá? Tudo corria sem mais. A oficina mal dava para o pão e para a escola do miúdo. Mas eis que começaram a aparecer pelos recantos da casa papéis rabiscados com verso. O filho confessou sem pestanejo a autoria do feito. São meus versos, sim. Portanto, aí, em termos do desenvolvimento da narrativa, começa o problema, né? Então, a vida do pai e da mãe tinha sido muito boa, eles casaram, tiveram aquela lua de mel, ela cheirando óleo castrol, tudo certo, não é? Eles fazendo a sua rodagem, mas tudo muda quando este filho, né, começa a escrever e, então, eles acham esses papéis rabiscados pela casa e isso, então, muda, desequilibra, né, o conto, a narrativa. Portanto, por isso que eu marquei aí o problema da narrativa acontece nessa mudança, né, do equilíbrio que vinha vindo, que vinha sendo trazido. Aí, próximo, isso. Tá lá. O pai logo sentenciara que havia que tirar o miúdo da escola. Aquilo era coisa de estudos a mais, perigosos contágios, más companhias, pois o rapaz, em vez de se lançar no esfrega-refrega com as meninas, se acabrunhava nas penumbras e, pior ainda, escrevia versos. O que se passava? O que se passava? Me perdi. O que se passava? Mariquice intelectual ou carburador entupido? Havarias dessas que a vida do homem se queda em um ponto morto. Dona Serafina defendeu o filho e os estudos. O pai, conformado, exigiu, então, que ele fosse examinado. O médico que faça a revisão geral, parte mecânica, parte elétrica, queria tudo, que se afinasse o sangue,
calibrasse os pulmões e, sobretudo, lhe espreitassem o nível do óleo na figadeira. Houvesse que pagar por sobressalentes, não importava. O que urgia era pôr cobro àquela vergonha familiar. Então, vejam, a narrativa continua sendo desenvolvida, né? Por isso que eu pus aí a desenvolvimento tanto da narrativa como do próprio tema, né? Então, qual que é o desenvolvimento? É explicando melhor como é que narrando melhor, né? Como é que esse pai começou a se preocupar demais com esse menino e achou que a escola podia ser um lugar que estivesse influenciando, então era melhor que ele saísse, e vejam aí como ele usa todo o vocabulário da sua profissão, né? Será que é um carburador entupido? Será que são avarias? Será que ele não ele tem uma mariquice intelectual? Vejam o preconceito aí, né? Mariquice intelectual. Por que ele não está no esfrega-refrega com as meninas, né? Então, o narrador vai aí mostrando, né, como é que esse pai está entendendo esse filho tão diferente, né, que escreve versos. Aí, olhos baixos, o médico escutou tudo. Tudo isso é a mãe contando, né, sobre o menino e sobre o pai. Os olhos baixos, o médico escutou tudo sem deixar de escrevinhar num papel. Aviava já a receita para poupança de tempo. O médico estava com pressa, já ia fazendo a receita. Com o enfado, o clínico se dirigiu ao menino. Aqui começa a participação realmente do protagonista, que é o menino, né? Dói-te alguma coisa? Dói-me a vida, doutor. O doutor suspendeu a escrita. A resposta, sem dúvida, o surpreendera. Já Dona Serafina aproveitava o momento. Estás a ver, doutor? Estás a ver? O médico voltou a erguer os olhos e a enfrentar o miúdo. E o que fazes quando te assaltam essas dores? O que melhor sei fazer, excelência. E o que é? É sonhar. Então, vejam, nesse trecho, a gente tem esse diálogo, não é? Do que eu fui negritando, que é do médico com o menino. E vejam como isso muda o tom completamente da narrativa, né? Quando o narrador se refere ao pai, tem uma certa ironia, um certo humor, né? Agora, não. O menino, quando é o menino falando, né, tem uma dor de viver, né? É um menino que sofre, que está colocando essa dor naquilo que ele escreve, né? Serafina voltou à carga e desferiu uma chapada na nuca do filho, quer dizer, bateu, né? Não lembrava o que o pai lhe dissera sobre os sonhos, que fosse sonhar longe. Então, aqui aparece a segunda antagonista, né, que é a mãe. O primeiro antagonista que aparece na narração é o pai. Agora aparece a mãe. A mãe já assumiu, né, esse lugar do pai também ao dar um safanão no menino quando o menino começa a conversar com o doutor e dizer que ele escreve versos e que ele sonha, e sonhar é uma coisa que naquela família não é bem-vinda, né? Mas o filho reagiu. Longe por quê? Perto o sonho alejaria alguém? O pai teria, sim, receio de sonho e riu-se, acarinhando o braço da mãe. O médico estranhou o miúdo. Custava a crer, visto a idade. Mas o moço, voz tímida,
foi se anunciando, olha este verbo incrível, ele foi se anunciando, ele começa, né, e vai se anunciando cada vez mais, que ele, modéstia apartada, inventara sonhos desses que já nem há, só no antigamente, coisa de bradar à terra. Exemplificaria para a melhor crença, mas nem chegou a começar. Quando ele começa a falar sobre os sonhos dele, agora aparece o quê? O terceiro antagonista, o médico também vira um antagonista dele. O doutor o interrompeu. Não tenho tempo, moço. Isto aqui não é nenhuma clínica psiquiátrica. Então, vejam, esse menino que faz versos tem 3 antagonistas, né? Pai, mãe e agora o médico. Vamos, desembucha logo, vamos, que eu tenho pressa, já estou aviando a receita e quero saber, né, que aqui não é uma clínica psiquiátrica para você ficar conversando comigo, o que é isso, etc. Aí a mãe, em desespero, quando viu isso, pediu clemência. O doutor que desse ao menos uma vista de olhos pelo caderninho dos versos, a ver se ali catava o motivo de tão grave distúrbio. Contrafeito, o médico aceitou e guardou o manuscrito na gaveta. Eu acho que eu já estou andando, hein? É o próximo. Uma vista de olhos. Isso. A ver se ali catava o motivo de tão grave distúrbio. Contrafeito, o médico aceitou e guardou o manuscrito na gaveta. A mãe que viesse na próxima semana e trouxesse o paciente. Então, a mãe desesperada pede então para ele examinar o menino, ver o que está acontecendo, e ele fala: bom, então ela queria que ele visse o caderninho dele para ver se ele achava alguma, enfim, para poder dar um diagnóstico, um remédio para aquele menino, né? E o médico, então, pega o caderninho, fala: então a senhora volte e tal, meio que ainda sem saber exatamente e um pouco querendo se livrar de tudo aquilo, né? Na semana seguinte, foram os últimos a serem atendidos. A mãe e o menino voltaram, e o médico deixou para o final. O médico sisudo taciturneou. O miúdo não teria, por acaso, mais versos? O menino não entendeu. Aí o médico: não continuas a escrever? Isto que faço não é escrever, doutor. Estou, sim, a viver. Tenho este pedaço de vida, disse, apontando um novo caderninho quase a meio. O médico chamou a mãe à parte. Já é o desfecho da narrativa, certo, gente? Que aquilo era mais grave do que se poderia pensar. O menino carecia de internamento urgente. Então, o médico falou: olha, agora o diagnóstico precisa de internamento. Aí a mãe diz: não temos dinheiro, fungou a mãe entre soluços. Não importa, respondeu o doutor, que ele mesmo assumiria as despesas e que seria ali mesmo, na sua clínica, que o menino seria sujeito a devido tratamento. E assim se procedeu. Agora, o desfecho. Hoje, quem visita o consultório raramente encontra o médico. Manhãs e tardes, ele se senta num recanto do quarto onde está internado o menino. Quem passa pode escutar a voz pausada do filho do mecânico que vai lendo, verso a verso, o seu próprio coração.
e o médico abreviando silêncios. Não pare, meu filho, continue lendo. Então, esse texto está no livro Fio das Miçangas, né, da Companhia das Letras. Então, vejam, o que a gente. O que você achou aí, Fábio? Eu achei fantástico, né? Há alguns momentos, professor, o delay, né? Ele demora um pouco, né? Então, assim, eu estava acompanhando a leitura passando, e aí só que acho que ele não chegava para você no mesmo momento. Então, às vezes, essas coisas da tecnologia dá esse trabalho, mas eu acho É, que e eu deu não para a estou gente conhecer. conseguindo ler na tela, porque a minha tela está claríssima. Acho que é problema de conexão, né? Não Pode consigo ler na ser. tela. Mas, enfim, Uhum, o que eu acho muito legal nesse conto, né? uhum, Eu acho que a possibilidade da gente falar da paixão pela escrita, né? E aquilo que se havia antecipado, né? O Miyakoto, logo no início, apresenta os versos do garoto, que no primeiro momento você tem uma expectativa sobre o que vem pela frente. E você vai uhum. se envolvendo com a narrativa. Quando você chega no final, acho que agora que é a parte mais incrível é voltar de novo naqueles versos iniciais para você ver a beleza de toda essa escrita, né? É. Eu acho Então que aí. vamos voltar lá, Fábio. Aí Vamos ele lá. diz assim: de que vale ter voz se só quando não fala é que me entendem? Quer dizer, ele tá reivindicando ter voz, que é o que os alunos da EJA também, né? Vocês, quando estão fazendo os alunos produzirem os seus textos, nas suas memórias, suas histórias, seus poemas, né? Vocês estão oferecendo a oportunidade deles terem a voz de cada um, né? Cada um tem a sua voz, né? No sentido das suas questões, né? A voz no sentido metafórico. Né? Então, o menininho, né, no verso, ele está dizendo exatamente isso. O que adianta eu ter voz se só me entendem quando eu falo, ninguém me entende? Porque É ele está exatamente aquela coisa, a incompreensão, né, professora? Porque Isso. assim, ele tem voz, mas só quando ele não diz nada é que o entende, né? Ou seja, ele não É, pode se expressar, dizer aquilo é. que ele realmente pensa, aquilo que ele realmente sente, né? E ser poeta, ele não pode, né? Porque Né? para ele ter voz é ser poeta, né? É sonhar, é poder escrever sobre isso, mas naquele momento na família, isso não está posto. Então, é uma questão, né? E é uma pergunta também, né? Uma pergunta que exigiria resposta, né? Depois, o segundo é: de que vale acordar se o que vivo é menos do que aquilo que sonhei? Quer dizer, é aquela história de que a vida é pequena e a arte, né, ela amplia a vida da gente, não é Na isso? verdade, ele está vivendo mais do que ele tá Isso, vivendo, ele está mais vivendo sonhando do que, isso, do que sonhando, do que vivendo a realidade. Né? né? Então, isso é bem legal de pensar que a literatura é isso também. Né? A literatura, a ficção, ela é ampliação da vida da gente, né? Viver outras vidas, olhar a vida das perspectivas de outras pessoas, né? Então, isso é ampliação da nossa própria vida, né? E também, né, acho que na rodas de conversa, aproximação, né, com o diálogo do conto, né? Então você vai ver da história de uma família, né, com uma leitura de mundo, né, com algumas dificuldades, né? E aí vão surgindo, né, um pouco das histórias, né? Por exemplo, caso de estudante que assim, que os pais diziam que a escola não servia para nada, principalmente os estudantes mais velhos, né? Que a escola não servia, tinha que trabalhar. E muitas É. vezes ali E aprender o que não devia, né? alguns sonhos foram cortados, podados, né? Uhum, E hoje eles estão uhum, se reencontrando na EJA. é, Então, aquela questão do ser diferente, né? Aquele estudante uhum. que é diferente do padrão da família, Que é né? mal visto, né? É Mal mal visto, que não é compreendido, aceito, não é não é compreendido, né? aceito. Então, Uhum. dá para ter várias discussões aí, né? Tem Ah, muitas comparações que podem ser feitas, né? algumas E que não. metáforas, né, da profissão do pai, Sim, com aquela sim. narrativa que o Miyakoto vai todo trazendo um processo mecânico naquela narrativa de fazendo aquelas comparações, Uhum, a mulher ao óleo, né? Tem a questão também de uma narrativa com uma pegada um pouco machista, digamos assim, uhum. né? Que pode se abrir uma discussão aí Sim, do sim. como
do como o antagonista, o pai, enxerga a mãe, né? Então dá para se abrir várias E discussões, né? você falando nisso do machismo, tem a coisa de que a mãe é que tem que tomar a atitude de educar. Por isso que é ela que leva no médico, não o pai. Né? Exatamente. Porque Olha o pai está quantos trabalhando, pontos, o pai está fazendo coisas importantes. Né? E olha a mãe, quantos então, pontos ela podemos pode ir lá encontrar, levar né? ali. E ela carrega a voz do pai, né, Fábio? Porque é ela que diz que o marido não quer, que o marido está questionando, que o marido que achou que ele tinha algum problema, etc. Então, ela também carrega essa coisa. Quer dizer, tem muitas discussões que a gente pode fazer, não é? Eu costumo dizer que a riqueza literária está nisso, né? São Sim, as infinitas possibilidades que um texto desse aham, pode trazer, né? Na, isso. na discussão e dele se Mas ampliar, sem perder o texto, né? claro. Nós não podemos perder o texto, porque eu tenho um pouco de medo, assim, pega o tema e desenvolve o tema e tal, e esquece o texto. Cadê o texto? Acabou o texto. Não, Então, volta para o esse é um texto. cuidado. Não, Esse é um cuidado que a gente tem que ter, né? O Fábio, eu marquei aqui assim, né? No durante a leitura, que eu acho que é o que eu fiz, se bem que eu fui comentando muito, mas é por causa da questão do tempo, é que o que nós trabalhamos no durante, né? No antes, a gente trabalhou aquela antecipação pelo autor, pelo título e tal. No durante a leitura, o que a gente trabalhou? A questão dos elementos do conto, muito rapidamente, mas pegamos personagem que tem protagonista e antagonista, pegamos o desenvolvimento da narrativa, né? Alguns elementos. Pegamos também a construção do tema, né? Porque o tema foi sendo desenvolvido, ele foi anunciado de alguma forma no título, mas ele vai sendo desenvolvido, né, ao longo do enredo. Né? E o que a gente também pode procurar aí? Eu fui tentando marcar algumas pistas linguísticas do texto, né? Por exemplo, o vocabulário relativo à profissão do pai, para dizer que, mesmo que o pai fisicamente não estivesse presente, ele estava presente na voz da mulher. E toda a referência da profissão dele está dado ali. Né? E essas pistas linguísticas, a gente pode fazer um trabalho maravilhoso com os alunos, né? Desse vocabulário que é cheio de humor, né? De um homem que só enxerga a profissão dele. Né? Então, ele faz toda a comparação da mulher, da lua de mel, do menino que não está no esfrega-refrega com as meninas, tudo referente à profissão dele. Então, dá um trabalho de Tá. vocabulário, de adjetivação muito legal. E, Né? professora, sabe uma outra coisa que eu pensei aqui? Até o próprio livro, O Fio das Miçangas, Sim. tem, eu não sei se nessa edição tem, mas É. tem uma parte muito interessante que eu até marquei, que fica uma dica. A miçanga, todos a veem, né? Mas ninguém nota o fio que, em colar vistoso, vai compondo as miçangas. Também Uhum. assim a voz do poeta, um fio de Uhum. silêncio costurando o tempo, né? Ele Uhum. faz analogia Sim. desse, né? E Esse o que é fio, né, que não aparece, né? exatamente. E o São que as é interessante, miçangas. isso, a leitura quando eu fiz, peguei o livro, o fio das Uhum. miçangas, cada conto para mim é como se fosse uma miçanguinha desse grande fio, Sim, né? desse grande colar, né, Esse digamos grande assim. colar, né? E Uhum. aí, uma possibilidade que talvez eu, como professor, talvez eu faria, é explorar um pouco esses temas com os alunos, né? Escolher alguns Uhum. contos, dar um para cada Uhum. grupo, para cada Uhum. turma, E e no livro, né, Fábio, nesse livro tem muita coisa do tema feminino. Eu não escolhi, eu quis escolher do menino que escrever, por conta de você me contar que eles estão produzindo os próprios textos, portanto, uhum, estão lidando com questões que esse menino também está lidando, que é, né, sonhar, escrever, etc. O que é a literatura, afinal. Né? Então, por isso, mas o Fio das Miçangas tem muito de tema feminino, que é muito caro ao Mia Couto. Ele sempre conta, né, que ele foi um menino entre mulheres, a mãe, as tias, as irmãs, ele ficava ouvindo histórias na cozinha, né? Então, e ele tem essa coisa bem forte, né, do tema feminino. Então, a gente tem várias miçangas mesmo. Muito bem lembrado por você, é Fábio. uma possibilidade que é Outra bem coisa. interessante. Oi? É uma possibilidade de trabalho que fica bem Sim, interessante, né? sim. Com os outros contos, né? E vendo quais são cada miçanga, digamos assim, cada conto, né?
Uma outra coisa no depois da leitura, porque a gente, de alguma forma, está fazendo uma síntese do texto. Né? Então, isso a gente está fazendo depois que leu, acho que é um momento. Podia fazer por escrito, antigamente só faziam isso, né? Quando liam um texto, tinha que fazer um resumo do texto. Mas é uma possibilidade fazer uma síntese do texto. Né? Outra é essa questão do vocabulário de humor, né, em relação à profissão do pai. Uma outra coisa é, eu fui ao dicionário porque eu escrevi miçanga com C cedilha. Aí depois eu fui olhar, não, é com 2 S. Falei, mas afinal. Aí eu fui pesquisar melhor, isso não agora, dessa vez, há um tempo atrás, e a primeira vez que eu li, na verdade, tem as duas As duas grafias, grafias. A isso. miçanga com 2 S é de português de Portugal, e aqui o nosso é com C cedilha, porque tem uma regra, né? Até fácil Uhum. de ortografia, que é fácil. Se a palavra é de origem africana, ou árabe, ou indígena, esse som sibilante tem que ser com C cedilha. É uma regra simplíssima. Né? Tanto que a paçoca, por exemplo, há pessoas que escrevem com 2 S, mas é com C cedilha, porque vem de origem indígena e tal. E sem Então, contar que a narrativa também, professora, sim, ela tem o português de Portugal, né? O sim, miúdo, o miúdo é o sim, garoto, né? Então, sim. você tem as expressões típicas de Portugal. E é até Estás a legal, ver, né? estás Estás a a ver, ver. e eu acho que é Né? até interessante fazer essa discussão Sim, com de os variação alunos. linguística, né? Fazer uma variação linguística que é geográfica, né? Diferença, o português é o mesmo, mas tem diferença geográfica, né? Eu acho super interessante. Isso no depois da leitura, né? Já leu, já entendeu, então depois. E por fim, para finalizar, Fábio, acho, né? Pelo nosso tempo, o depois da leitura também é um momento da conversa entre textos conhecidos dos alunos. Por exemplo, quando eu li, eu lembrei rapidamente de Drummond, na Flor e a Náusea, quando ele fala assim que a flor nasceu no asfalto, né? Quer dizer, como que uma flor pode nascer no asfalto? Né? Então, eu acho que esse menino é quase uma flor que nasceu no asfalto. Então, eu fiz essa relação entre esse poema do Drummond e o texto. Um outro autor que eu também achei que dialoga com essa questão, com esse tema, é do Manuel de Barros, naquele poema O Menino Carregava Água na Peneira. Então, ele tem um poema, eu sou apaixonado por Manuel de Barros, né? E ele tem um poema lindo que a mãe também fica falando, esse menino, ele carrega água na peneira porque ele faz poesia. Né? Então, a ideia de que a literatura não serve para nada, é uma água na peneira que cai, né? Porque ela tem uma gratuidade, que é a gratuidade da própria vida, da existência. Né? Ela não precisa ser necessariamente para ensinar nada. Né? Ela precisa existir a literatura para que a gente também possa ser mais humano, digamos assim, né? Para que a nossa sensibilidade, a nossa imaginação se expanda e etc. Né? Então, eu acho que um outro momento do depois e o filme tal, que o cara escrevia, a Referências, né? novela, quer dizer, música, letra de música, nossa, a gente pega Chico Buarque, etc. Então, é um momento também de ampliação de referências culturais, né? A partir daquele texto lido. Todo texto tem a sua intertextualidade, né? Que é a conversa entre textos, porque nenhum texto nasceu do nada. Há muitos ecos, né, entre os textos. Então, acho que é um momento também de ampliar e ouvir bastante os alunos, suas referências, né? O professor também levar suas referências. Então, é um pouco isso que a gente está fazendo no Leiturando, sabe? Insistindo numa leitura mais profunda de alguns textos. Não é para deixar de fazer tudo que está fazendo, né? Ninguém está começando Uhum. do zero, mas eu acho que está sendo preciso algumas leituras mais profundas, principalmente porque a gente está num momento de leituras muito rasas, por causa da internet, né? Das redes sociais. Né? E ampliar também, né? Eu penso que quando a gente faz um HTPC formativo e a gente para essa uma hora aí para a gente conversar sobre Mia Couto, conversar aí sobre um texto que pode ter inúmeras possibilidades,
e a gente falar um pouco dessa questão da importância desse trabalho com a linguagem, eu acho que já é um aprendizado aqui para essa nossa discussão, né? E aí eu acho Uhum. que cada um aí na sua escola, o seu grupo de estudantes vão traçando isso da melhor forma que vai cabendo ao grupo, né? E aí Lógico. o que é interessante é que tragam para a gente as devolutivas, né? Através das Isso. professoras, As necessidades, as necessidades, para que a gente dificuldades. consiga, em cima disso, já Uhum. depurar para as próximas formações, né? Sim, sim. Esse caminho está bacana, vamos trabalhar um outro texto, destrinchar esse autor, trazer outras Uhum. possibilidades, Uhum. né? Eu acho que é uma discussão por aí, né? Que aí acho que a gente E continua. outra coisa, Fábio, o que dá para fazer também é cada professor, né, escolher um, por exemplo, e aí vai escolher um texto para aprofundamento, portanto, os alunos vão ter várias vezes essa discussão, né? De Sim, um texto mais aprofundado, mas é feito em vários momentos, né? Com e vários, assim, no caso do EJA 2, vários professores, no caso da EJA 1, o mesmo professor em vários momentos. Quer dizer, não é que num texto a gente vai fazer tudo e pronto. Não. A gente uhum, aprofunda a leitura, mas faz várias vezes. Como diz o Manuel de Barros, que eu adoro, ele diz assim: a gente repete, repete, repete até fazer diferente. Olha a exatamente, é isso profundidade mesmo. disso. Repete É até fazer isso. diferente. Quer É dizer, bem- você só pode fazer diferente quando você conhece, senão você não faz diferente. com Você só certeza. faz igual, É só a vivência que reproduz. vai trazendo isso para a gente, né? É lindo, né? Professora, já temos um tempo aí, né? Prazer Sim, imenso eu ter que essa agradeço. aula aqui, né? Eu espero que os professores aí na Eu escola também. estejam gostando, tragam devolutivas para a gente, amplie essa discussão Isso. aí com o grupo, Por pegue o favor, por acervo favor. que está aí na biblioteca, dê uma mexida Isso. nele e a gente espera todo mundo aí no dia 14 na FLID, né? Então, a gente fez um Isso, convite. estaremos lá também. A gente Estaremos fez um lá também. convite aí para cada escola pensar aí Isso. numa apresentação com os estudantes, né? A gente sabe que o objetivo é trazer um protagonismo para que esses estudantes eles se sintam, né, privilegiados, prestigiados. Então, a ideia da FLID é pensar numa FLID do estudante para o estudante. Então, a gente Muito combinou com alguns legal, muito professores aí legal. algumas apresentações musicais. Vai ser uma bagunça boa. Eu tenho Ai, certeza que que vão bom. ficar Eu felizes. estarei aí. Opa, vai Muito ser uma honra. obrigada, Fábio. Obrigada, professoras e professores. E a gente vai conversando, né? Tá Então, fiquei muito certo. feliz de estar aqui com vocês, apesar de ser virtual. Ainda virtual, mas logo, logo a Ainda gente vai se virtual, mas organizar, haverá presencial. com Muito certeza. obrigada. Uma Gente, boa boa tarde para tarde, todo bom mundo. HTPC para vocês e até Muito a próxima. obrigada.